Bem, meus amigos, estamos de volta nessa segunda parte dessa programação, deste programa Colunas de Luz, e vamos falar sobre a pineal e a mediunidade. A pineal é uma glândula que nós temos no centro do nosso cérebro. Se nós passarmos uma linha de frente para trás e outra linha do lado direito para o lado esquerdo, quando essas linhas se cruzam, cruzam exatamente em cima da glândula pineal. Essa glândula pineal, como André Luiz fala no livro Mensageiros da Luz, psicografia de Chico Xavier, ele diz que a pineal é a usina de força da mediunidade. Muito bem. Então vamos estudar isso. Os filósofos gregos, Platão, Sócrates, Pitágoras, eles diziam que a pineal era a morada da alma. É engraçado, muito antes de Cristo, esses filósofos já tinham esse conhecimento. Muito bem, mas a glândula pineal, ela é existente e é uma glândula que tem uma atividade muito grande, principalmente na infância, pré-adolescência e adolescência da pessoa. A função fisiológica da pineal é fazer a diferenciação sexual do homem com a mulher. É essa glândula que assume essas diferenças. Por exemplo, o timbre de voz. As cordas vocais do homem são maiores do que as cordas vocais da mulher, por isso nós temos a voz mais grossa. A distribuição de pelos. O homem tem barba, a mulher não tem. A distribuição dos pelos na região sexual. No homem é losangular, na mulher triangular. A distribuição de gordura no corpo. A mulher distribui a gordura mais no quadril, o homem no tórax. E assim vai, essas diferenciações sexuais do homem e da mulher é comandada por essa glândula pineal até a adolescência. Quando atinge a adolescência, essa glândula perde a função fisiológica e assume nos médiums a função mediúnica. Na pessoa normal, essa glândula, à medida que a pessoa vai envelhecendo, ela calcifica. Mas nos médiums parece que não. Tanto há neurologista, inclusive tem um famoso neurologista lá do Rio Grande do Sul que estuda a glândula pineal. E ele realmente está estudando a glândula pineal dos médiums, porque ele notou que nos médios ela não calcifica. E é uma pergunta, por que nos médios não calcifica e nas outras pessoas, da população normal, ela calcifica? É interessante porque a glândula pineal, como comandante dessa função mediúnica, nos adolescentes, quando ela perde a função fisiológica e começa a função mediúnica, ela dá uma dificuldade, principalmente por adolescente, porque ele não tem a educação mediúnica. E começa a surgir certos fenômenos em torno daquele adolescente e que nós chamamos de fenômenos de Poltergeist. Todo fenômeno de Poltergeist tem um adolescente envolvido, principalmente adolescente do sexo feminino. É o que nós temos visto. Aqui em Montes Claros, uma vez, eu fui chamado no Alto São João, porque estava pegando fogo nos colchões, estava jogando pedra em cima da casa, estava batendo porta, estava suspendendo o colchão das pessoas. E todo mundo falava que era uma assombração. Eu fui dessa casa, ainda tem muitos anos já. Eu estava ainda começando a frequentar o espiritismo.
descobri que todo o motivo daquela fenomenologia que nós chamamos de poltergeist era um adolescente que lá estava. E que não adianta mudar de casa, não, porque não é a casa que está assombrada, não. Quem está assombrado é o adolescente. Eles, inclusive, moravam numa outra cidade e lá aconteceu a mesma coisa, e eles vieram para Montes Claros e continuou a mesma coisa. Então foi necessário a gente educar essa adolescente, mediunicamente falando, levando-a numa casa espírita, instruindo, falando o que é mediunidade, ensinando ela a controlar para os fenômenos acabar. Aí acabou o negócio de pedra no telhado, acabou de bateção de porta, acabou a pirogenia que nós chamamos, que é pegando fogo espontaneamente nas coisas. Então, é a glândula pineal que precisa ser estudada. O médium educado, o médium que estuda, que faz a educação, ele aprende a ativar, a usar essa glândula pineal em benefício das pessoas em que ele trabalha, e em benefício também dos espíritos que porventura procuram-no para ajuda. Sabemos que a glândula pineal é sensível à luz. Esse estudo foi feito em Rãs, aqui na Faculdade de Minas Gerais, ano 1970, década de 70, 80. As rãs, elas têm um mimetismo. Se você coloca na parede branca, ela fica branca. Se você coloca na parede verde, ela fica verde. Nas folhas das plantas, ela fica verde. Se você coloca num tronco de árvore, ela fica marrom, igual o tronco de árvore. O que é que faz isso? Que órgão que comanda a melanina da pele dessa rã para ela mudar de cor? É a pineal. Então é sensível à luz do ambiente. Então a gente, como espírita, e principalmente eu que sou muito observador, eu especulo o seguinte: será que os sacerdotes judeus e também os católicos, certo tempo, fazia tonsura? Você sabe o que é tonsura? Aquela coroinha que tem, os judeus ainda fazem até hoje. E que usa o solidel, um chapéuzinho, o Papa ainda usa, os cardeais também. O solidel que tampa essa tonsura e só tira na hora da ritualística, onde vai fazer um ritual qualquer, a missa, por exemplo. Eu acredito que está exatamente uma tentativa dos judeus que criaram essa tonsura exatamente para tornar a glândula pineal deles mais sensível à luz. Porque ela é sensível à luz. E quando ele está lidando com a espiritualidade, os espíritos, como eu disse e recordei com vocês, têm aura, têm luz. E eles sabem, assim, a aproximação de um espírito de luz ou um espírito imperfeito que não tem luz. Então eu especulo isso. Infelizmente, as tonsuras nos padres acabaram, a igreja aboliu. Talvez porque não compreendia o motivo dela, por que eles faziam isso. Mas os judeus ainda mantêm, e também a hierarquia maior da igreja. Portanto, o que visa a educação mediúnica? Visa exatamente ensinar o médium, através da meditação, concentração e da prece, a ativar essa glândula chamada pineal. E com essa ativação, propiciar o exercício mediúnico da especialidade que for dele. Se for psicografia, para escrever, é psicógrafo. Se for pictografia, para pintar, é pictógrafo. Se for de cura, para curar. E assim a pineal, dependendo da especialidade daquela pessoa, o médium aprende a usá-la em benefício dos encarnados e também em benefício dos desencarnados. E assim, meus amigos, eu termino esse tema da pineal com essa relação dela com a mediunidade. E vamos passar para o terceiro bloco deste programa, onde estou respondendo mais algumas perguntas dos nossos telespectadores.
Vamos chamar os nossos comerciais.